Fala aí, meu povo. Muito bom dia pra vocês. Tá ligado? Você só a favor de valorizar o áudio. Acho que tá ficando melhor o áudio, né? Com o microfone aqui. E o novo cenário. Vem coisa nova por aí, hein? Vem coisa nova por aí. Eu tô na mesma mesa de sempre. Simplesmente o outro cenário é aqui e eu tô do outro lado da mesa. E aqui atrás tá a minha cozinha. Isso aqui fecha. É a minha cozinha. Se separa da sala nesses belíssimos apartamentos de 50 metros quadrados da Europa. Meu povo, vamos lá, vou responder as perguntas de vocês. Muito obrigado para todo mundo que mandou, tá? As perguntas de hoje. São quase 30 perguntas. Tem aqui sobre os vídeos que eu gravo do Cruzeiro, sobre a cidade de Barcelona, sobre o que eu acho da Alemanha, sobre Renato Augusto na Europa, sobre Ter Stegen, sobre a substituição do Rafinha, como sair melhor da academia, evolução das posições, Paris Saint-Germain, enfim, tem temas variados aqui para vocês. Bora lá, vou começar com a resposta do André Albuquerque, 8958, sobre o Rafinha ter xingado ao ser substituído pelo Xavi. Dá para escutar até as sirenes. E olha que eu moro dentro. Cara, eu acho que o Rafinha exagerou, não se pode ter esse tipo de comportamento, acho que é feio para ele. Também acho que é normal o cara se irritar. O Rafinha estava crescendo no jogo, acho que ele foi melhorando durante o jogo. E o jogo se oferecia para um ponta-direita muito rápido, ele estava levando vantagem em cima da defesa do Manchester United ali. Acho que o Xavi errou a substituir. Acho que o Rafinha errou na reação. O Xavi depois disse que o Rafinha pediu desculpa e que nem precisava, que o Xavi entende. Então acho que tá tudo certo. O que eu acho que não pode fazer é isso todo dia, né? Se todo dia que for substituído reclamar, fazer carinha feia e tal, vai ficando muito ruim. É um desrespeito com o cara que entra, com o técnico, com todo mundo. E acho que também é um problema de hierarquia. Se uma vez você está muito empolgado, que você está melhorando, que se você se sente confiante, você sai, dá para entender. Toda vez não. Foi uma vez. Então, tudo certo. João Reisso Oficial. João Reis Oficial. Você gosta da Alemanha? É um dos países que eu adoraria conhecer. Um abraço, Beckler. Um abraço, João Reis Oficial. Cara, eu adoro a Alemanha. A imagem que o alemão é fechado, que é sisudo, que é mal-humorado, que é brusco até, eu não concordo. As pessoas te tratam muito bem na Alemanha, todo mundo, de quem te atende, as pessoas falam hello por aí quando você chega em qualquer lugar. Então, eu acho os alemães muito simpáticos, eu gosto muito da organização do país. A culinária eu acho mais ou menos. A especialidade é salsicha. Então, mas é um país lindo, com uma história diversa, que entende história. Então, gosto muito da Alemanha. Para vocês terem ideia, eu cheguei agora em Düsseldorf, depois eu ia para Dortmund, e tinha logo na saída do avião um controle de polícia, me pararam e pediram simplesmente a identidade, né? Estavam parando aleatoriamente as pessoas. Aí me pararam, pediram a identidade. O cara perguntou, espanhol, português? Eu falei, brasileiro. E mostrei o meu cartão de residência da Espanha. Ele falou, Espanha, tal, o que que você está vindo fazer aqui? Pô, um brasileiro que mora na Espanha, vindo para a Alemanha. Era normal, mas enfim, eram as perguntas que ele tinha que fazer. Eu falei, não, eu sou jornalista, vim trabalhar no jogo do Borussia Dortmund. Ele, tá, pô, mas você mora na Espanha? Eu falei, eu cubro o Barcelona. O Bayern sempre elimina vocês, né? Ele me fez uma piada. Eu falei, pra você ver como é que são as coisas. Ele falou, eu também não gosto do Bayern. Então, assim, eles são simpáticos. O policial que tá te fazendo ali são perguntas sérias, sabe? Pô, tem que ver quem é que entra no país. Te tratam bem, então, gosto muito do país. Vitor Martins, 648. Você acha que o Renato Augusto jogaria em algum grande da Europa se não fossem as lesões? Cara, o Renato Augusto jogou no Bayer Leverkusen, né, um tempo, e não despontou suficientemente para ir para um dos grandes da Europa. Eu acho que o estilo de jogo dele mais lento e tal atrapalha. É um jogador que para futebol brasileiro, para o ritmo do futebol brasileiro vai bem, mas aqui precisa de mais do que esse ritmo dele. A não ser que você seja um jogador muito especial, aí sim você tem um ritmo mais lento, dá para entender. Mas eu acho que faltava uma sexta marcha para o Renato Augusto poder ter dado um passo à frente na carreira dele na Europa. Hoje não, né? Hoje é um jogador mais experiente e tal. Mas para ele dar um passo à frente na carreira, faltava essa sexta marcha que ele não tem fisicamente. Eu acho que isso impediu que ele jogasse talvez em clubes maiores por aqui. Gabriel Henrique, o que é mais difícil em uma entrevista antes do jogo? É, Essa aqui é uma muito boa pergunta. Quando é uma entrevista coletiva, só o fato de você conseguir fazer uma pergunta às vezes já é muito difícil, porque são muito concorridas. E também tentar tirar algo que contextualize para o povo brasileiro, né? Entrevista coletiva do Chelsea antes do jogo contra o Borussia Dortmund foram todas as perguntas feitas sobre o momento do time no campeonato inglês. Eu perguntei para o Graham Potter sobre a obrigação e a pressão de ganhar mais coisas agora que esse clube gastou 3 bilhões de reais.
A resposta foi muito boa sobre como que funciona quando você contrata, o que você tem que fazer além do dinheiro para ganhar e tal. Então eu gostei muito da resposta dele. Eu acho que o principal desafio é tentar contextualizar rapidamente para o cara entender e para ficar interessante para o público brasileiro. Eu entrevistei o Ryerson, um lateral norueguês que acabou de chegar no Borussia Dortmund e tal, pô, pouca história pra gente, né? Então você já tenta quebrar o gelo antes. Enquanto eu tava ali ajeitando o foco da câmera, a luz e tal, eu falei, pô, e aí, você é tímido? Ele, sou um pouco. Tá falando, não precisa ficar tímido, tá? É pro Brasil, a gente se diverte, futebol pra gente é uma grande festa, então pode se soltar, pode sorrir, que não tem problema. E aí ele, beleza e tal. A primeira pergunta foi chamando ele de Jairzinho. Então, algumas táticas dão certo. Não é com todo mundo. Aí foi entrevistar o técnico do Dortmund e não tinha essa mesma brincadeira que como um lateral norueguês. Eu ainda perguntei para ele se ele era croata de nascimento, porque ele tem nacionalidade croata. Ele disse que não, que o pai nasceu na Bósnia, que a mãe nasceu na República Tcheca ou na Iugoslávia, que ele é alemão, porque eu queria perguntar para ele sobre se ele fosse croata, se ele se surpreendeu com a Croácia eliminando o Brasil. Mas como ele se disse alemão, eu falei, bom, não vou entrar por esse lado, porque aparentemente ele não se sente tão croata assim. Então, o antes da entrevista, você tem que ir sentindo o cara. O WC Silva. Por que motivo o Pablo Torre não é muito utilizado pelo Xavi? Eu respondi essa pergunta semana passada sobre o QCE, porque só podem jogar 11. O Pablo Torre tá... Pablo Torre ou Gavi? Pablo Torre ou Pedri? Pablo Torre ou Frenkie de Jong? Ele não joga na posição do Busquets, tá? Tô colocando aqui as posições de meia menos o volante. O Barcelona joga com 3, né? Assim. Bom, assim. Eu tô tentando fazer com que isso não fique muito estranho. Esse triângulo aqui, o Busquets aqui, 2 na frente. E ele joga nesses 2 na frente. Então, ele tá atrás dos outros. Tá atrás. Ele é pior nesse momento da carreira do que Pedri, Gavi, Frenkie de Jong. E ele tem características diferentes do que esse é. Então tem jogo que você precisa de um cara mais físico, de um cara que percorra mais quilômetros, de um cara que vai e volta, coisa que o QSE faz mais do que o Pablo Torre. Acho que agora vai começar a jogar mais com a lesão do Pedri. Tem característica parecida. A temporada é longa e todo mundo tem que estar pronto para quando chegar a hora deles. Chegou a hora do Pablo Torre. Thiago Brasil. E é uma pergunta que o Brasil todo está fazendo. Você acha uma boa a ida do Neymar para o Chelsea? Acho sim. Acho até melhor para o Neymar do que para o Chelsea inicialmente. O Neymar já deu o que tinha que dar no Paris Saint-Germain, tem que sair do PSG. Não rolou. O Paris Saint-Germain não aumentou o nível do Neymar, não fez ele mudar de patamar, não fez ele mudar de prateleira, atrasou a carreira dele até aqui. O Neymar vinha melhorando no Barcelona. Acho que se ele tivesse ficado no Barcelona, teria o Barça ganhado mais coisas e ele também. Se ele tivesse ido para um clube Premier quando ele saiu do Barcelona, ele quer sair do Barça, ele quer ter um time dele que saia, que fosse para um clube Premier. E para o Paris Saint-Germain, eu consigo entender, eu já expliquei aqui várias vezes que eu consigo entender por que ele foi. Era um clube cheio de brasileiros, aspirando a ganhar a Champions, ele ia se sentir em casa com esses brasileiros no campeonato francês, pelo perfil do Neymar. Ele não ia precisar toda semana estar muito concentrado no jogo, ele poderia estar 70%, 60%, 80% concentrado, que no campeonato francês ia dar certo, porque o Paris Saint-Germain sobra, ou deveria sobrar. E na Liga dos Campeões, aí sim, antes daqueles jogos, ele se concentra muito para jogar. Teve lesões, não deu certo, a pressão no campeonato francês, como é que funciona a torcida, a imprensa, não rolou. Primeira coisa é sair. Outra coisa é se vai dar certo ou não no Chelsea, porque o Chelsea é uma bagunça por enquanto. Talvez esse clube vai arrumar a casa, mas por enquanto as caixas estão tudo empilhadas. Tem jogador que nem estreou, que nem chegou, o Andrei Santos nem tem visto de trabalho, um Cucu nem chegou, o Malo Augusto foi contratado e foi emprestado. Tem jogador que joga na Inglaterra, no campeonato inglês, e que não pode jogar na Champions. Badiashile, Madueke, tem muito jogador lesionado. Para a ponta esquerda, se fosse imaginar o Neymar ali, acabaram de contratar o Mudryk, então o Neymar teria que ser para uma posição mais atrás. E para essa posição mais atrás hoje, o Chelsea não joga com um jogador, talvez um 10 que jogou o João Félix, ele poderia jogar ali. Mas tem o João Félix, que o Manchester United, que o Chelsea, perdão, também quer comprar. Então, não dá para saber muito o que vai ser o Chelsea, porque a gente não sabe hoje, não para de chegar jogador. É difícil saber o que esse clube vai ser daqui a 6 meses. Mas, simplesmente sair do Paris Saint-Germain, eu acho que já é sim uma boa para o Neymar. Isso aqui tá meio estranho. Tá caindo. Ontem eu gravei um vídeo, a bateria acabou no meio, tive que gravar o vídeo de novo. Ó, Vitor MDRS. No quanto o Xavi é responsável negativamente pelo empate em 2-2 contra o Manchester United. Cara, eu não consigo quantificar isso. Eu acho que ele não deveria ter mudado a defesa. Deveria ter jogado Christensen em Balde. Eu acho que ele não deveria ter tirado o Rafinha.
Mas, quando ele muda o time, coloca o Baldé, o Christensen, o Ansu Fati, o time do Barcelona reage, o time estava mortinho, o time reage, melhora, empata e quase vira. E, pô, entrou o Marcos Alonso e fez um gol. O Condé teve um jogo tecnicamente muito mal. O Condé fez um gol contra, ele deveria ter sido expulso, errou várias jogadas. Então, o Xavi não pode ser responsabilizado pelo Condé jogar mal. O Condé jogou, inclusive, na posição dele, nem jogou de lateral, jogou de zagueiro, que é onde ele quer jogar. Então, eu acho que tiveram decisões do Xavi que não foram boas, que até faziam sentido antes do jogo, mas que durante o jogo não se comprovaram. Agora, o empate é justo. Mas do outro lado tinha um grande time, viu, gente? Tinha um dos melhores times da Europa hoje. Então, sem culpabilizar o Xavi por isso. Tinha um grande time, o Barcelona encarou, teve os seus momentos, o Manchester United teve os seus, e o jogo terminou empatado. O Matis Trasdas. O que faz o Barcelona ser tão apaixonante? Cidade, história, cultura. Cara, o Barcelona em si, eu acho que é apaixonante, porque ainda quer jogar um futebol sempre diferente. Tinha alguém me perguntando se os técnicos cruifistas tendem a teorizar mais o jogo. Eu acho que sim. Isso é meio que a vanguarda do futebol. A escola holandesa dos anos 70, depois o Cruyff no Barcelona no início dos anos 90, depois o Guardiola no Barcelona nos anos 2000. Eu acho que esses caras foram mudando a forma de se jogar futebol e o futebol não muda toda hora. Então, muitas vezes, o que aconteceu primeiro no futebol aconteceu por aqui, ou na Holanda, ou aqui em Barcelona, pela escola cruifista. Eu acho que a forma do time jogar, acreditar que a melhor forma de ganhar os jogos é jogar bem, é dominar, é fazer muitos gols, é dar espetáculo, você entender o futebol como um grande entretenimento, que você tem que entreter as pessoas que estão assistindo, que elas têm que se divertir, e a partir disso você quer ganhar os jogos. Eu acho que é uma filosofia de jogo que me atrai muito. Então, o Barcelona, para mim, é apaixonante por conta disso. Agora, também, a relação que ele tem com a Catalunha, de falar o catalão, de, durante a ditadura, ter mantido todas essas raízes, de ser um clube muito aberto à democracia, a questões sociais, tudo isso também faz o Barcelona ser um clube apaixonante, na minha opinião. Tá difícil, hein? Isso aqui. Toda a resposta eu tô parando. Não sei se a camisa tá muito apertada também, né? Cara, eu duvido que esta pessoa aqui, que me mandou essa mensagem, tá numa balada e passa o contatinho dela no Instagram pra alguém. O username do cara é NVSCXMXNTX. Duvido, duvido. O cara tá ali já com umas tequila na cabeça, conhece a menininha ou então o menininho e fala, pô, pega aí meu Insta, qual que é? NVSCXMXNTX. Coloca Paulo. Tô brincando. E a pergunta é legal. Fala, Beckler, gostaria de saber qual o seu gosto para roupa. Tem algum estilo que gosta mais? Você já deve ter percebido, normalmente sem estampa, bastante básico, e que não sejam largas. Simplesmente o que é que eu gosto. Nada mais do que isso. Sem muito colorido, sem muito verde, claro, amarelão e tal, algumas coisas assim. Então, básico. Igor Silva, um conselho que gostaria de ter ouvido aos 18 anos. Eu selecionei essa, pensei na resposta e esqueci. Mas teve um fato que me marcou. Ah, é isso mesmo. Teve um fato que me marcou. Teve um dia que eu estava no churrasco na minha casa e eu sempre gostei muito de futebol. Então eu estava falando de futebol com meu padrinho e tal, meu pai na churrasqueira e conversando de futebol. Meu pai falou: pô, Marcelo, você só fala de futebol. Na época eu fiquei muito chateado. Fiquei, pô, magoado com meu pai que ele falou aquilo. Eu entendi que eu era uma pessoa desagradável, às vezes, por só falar de futebol. E a partir daquilo, eu tentei abrir a minha cabeça e aprender sobre outras coisas. Então hoje eu tento entender de muitas coisas e tal, para ter muito assunto de conversa. E, e acho que foi um bom conselho do meu pai. E acho que ele falou por nada, ele estava na churrasqueira, pô, só queria mudar de assunto, sabe? Não foi algo que deveria ter me dado um clique tão grande e me deu, mas realmente, se eu pudesse ter tido um conselho, foi um bom conselho do meu pai. Pô, gostar de futebol é excelente, mas saiba mais coisas das suas vidas, sabe? Ampliem a cabeça de vocês, provem coisas, façam coisas que vocês nem estão tão afim de fazer assim. A próxima pergunta também é sobre isso, mas que vai te agregar. Faça coisas que você não deve gostar, leia coisas que você imagina que você não leria, saia da sua bolha, faça outras coisas da vida, seja multi, sabe? Seja muitas coisas, porque isso vai te ajudar na coisa que você gosta a entendê-la melhor. Acho que é um bom conselho. O Igor Vinícius pergunta: como mudar a mentalidade de ser caseiro, procrastinador e curtir a juventude? Tem 22 anos.
Cara, de vez em quando se obriga em algumas coisas. Pô, não vai em rolê que você não gosta. Um amigo meu que tava me chamando para um rolê aqui de carnaval perto de Barcelona, na cidade de Sitges, que é o carnaval mais famoso aqui, mas que eu não gosto. Falei, cara, não vou, não vou. Se quiser chamar para alguma coisa por aqui e tal, eu até animo fazer. Mas eu acho que é. Se você gosta de ficar em casa, não tem problema ser uma pessoa caseira. Mas de vez em quando, se você quer mudar isso, vai em algumas coisas. Vai em algumas coisas. Sai, não precisa voltar tarde, não precisa ir até o final. Tirando o final de semana. Final de semana você tem que se acabar. Se acabar. Acabou a procrastinação. Procrastina para voltar para casa. Nos outros dias, vai na moralzinha. Palma.png. Os catalães têm alguma resistência a estrangeiros falando o idioma? Pelo contrário. Os catalães adoram que os estrangeiros falem outra língua, respeitam muito, te dão parabéns, gostam de falar com você em catalão. Então, se você vem para cá e fala catalão e é estrangeiro, só te abre portas. Só te abre portas. Se você não falar, não vai te fechar portas. Mas se você falar, vai te abrir. Eu acho que é Matheus, MTHS, Botosso. Eu acho que é Botosso. Se o Barça for eliminado, acha que o time pode entrar em um tipo de crise? Acho que não. O que sim vai acontecer, e ontem eu estava assistindo o jogo e nos comentários já estavam falando quando estava 2-1 para o Manchester United e o Manchester jogando melhor, era que muda time, muda técnico, muda ano, e na Europa o Barcelona continua rateando. Porque nos jogos do Campeonato Espanhol, de um mês para cá, o Barcelona ganhou de todo mundo da parte de cima da tabela, e quando pega um time de um outro país, não consegue estar à altura. Depois até esteve, empatou e teve chance de ganhar. Mas eu acho que vai ter de novo esse debate de o que acontece com o Barcelona, que ele não consegue em jogos europeus. Está no mesmo nível dos outros times, mas crise acho que não. O objetivo dessa temporada é ganhar a La Liga, não é ganhar a Europa League. Na Europa League, quanto mais longe der para ir. E se der para ganhar, melhor ainda. Mas o objetivo é ganhar a La Liga. Isaac Soares, 13. Qual será o posicionamento da FIFA sobre essa investigação? Ele mesmo colocou entre aspas. No juiz que ficou no Barcelona. No juiz enquanto ficou no Barcelona. Nenhum posicionamento da FIFA. O Barcelona não está sendo investigado minimamente por nenhum tipo de manipulação ou beneficiamento de resultados. Isso não está acontecendo, gente. A FIFA não pode se posicionar sobre uma coisa que não está acontecendo. Se daqui a pouco tiver indícios de que o Barcelona pagou para o Henrique Negreira lá puder ter beneficiado o Barcelona dentro de campo, acho que sim. Tem que seguir essa investigação caso ela um dia existir, caso um dia tiver indício, e aí FIFA, La Liga, Federação Espanhola, todo mundo punir o Barcelona, porque você não pode ter algum tipo de beneficiamento. Mas isso não existe por enquanto, não existe. Então a FIFA não tem que se posicionar sobre alguma coisa que não existe. O Barcelona não está sendo investigado por manipular nenhum tipo de resultado. O ex-árbitro está sendo investigado e o Barcelona também para saber se esse 1,5 milhão foi pago realmente por algo que existiu, as consultorias para falar de como é que jogavam times e adversários. Se existiu e o pagamento foi feito, o Barcelona deu fatura disso, não tem por que ir mais além. A não ser o conflito de interesses, mas que se acontecer algum tipo de punição vai ser menor, não tem nada a ver com punição esportiva. Pô, vocês não podem contratar o cara que está na federação. Só isso. Leonardo Delana. Com De Jong encaixando bem no esquema do time, existe a chance do Barcelona não tentar vender ele? Eu acho que existe a chance porque ele só vai ter mais um ano de contrato. Já fica com um valor baixo de mercado. Na temporada passada, quando ele tinha 2 anos de mercado, dá para vender por um valor alto. Mas quem for comprar agora, espera um ano para pegar de graça, entendeu? Então, cai muito o valor de quem pagaria por ele. Mas o salário dele ainda é um problema muito grande. Muito grande. Eu acho que o Barcelona já tinha que chamar ele para renovar. Pô, acho que tem que pagar 24 milhões para ele no próximo contrato. No próximo ano. E tem um ano de contrato. Fala, De Jong, vem cá, cá entre nós. Vamos renovar por 5 anos mais. Você vai ganhar 8, porque o QC acho que ganha 6. Então, pô, você vai ganhar 9. Beleza, vai ganhar 9. E a gente vai dividir esses 24. Então, na verdade, a gente vai te pagar 6 e mais 3 para somar os 9 por 5 anos. Alguma coisa assim. Não fiz as contas para saber se chega nesse valor, mas alguma coisa assim. É o que eu tentaria fazer. Mas 24 milhões ainda de salário é muito, muito dinheiro. Felipe 21 Silva. O que você acha sobre a possível saída do Messi do PSG? Pode voltar ao Barça? Manda um abraço para o Rio Grande do Sul. Um abraço para o Rio Grande do Sul. Pô, um abraço para o pessoal de Moçambique também. Eu tinha selecionado e eu acho que eu perdi aqui. Alguém de Moçambique que só mandou um abraço. Pessoal de Moçambique, de Angola, de Portugal. Eu acho que tem uma aqui de Portugal que eu selecionei. Muito obrigado, viu, por vocês acompanharem. Nossos irmãos lusofônicos. Obrigado mesmo. Por enquanto não tem absolutamente nada de Messi e Barcelona. Barcelona tem que reduzir espaço em folha salarial.
já disse que o Messi não acha que é interessante voltar para o Barcelona e tem uma pressão muito grande nesse momento da carreira dele. Tudo que ele fizer no Barcelona, que não for o que ele já fez, vão tratar como se tivesse um valor menor. Então, não, não acho que ele vai voltar. E sobre Paris Saint-Germain, tá negociando, cara. Ele só está negociando com o Paris Saint-Germain. Negociar um contrato do Messi não é nada fácil. Então, tende a demorar mesmo. Pô, por que que em 2021 Paris Saint-Germain? O Messi rompeu com o Barça num dia e no outro dia ele estava acertando com o PSG. Não sei se vocês lembram, a gente deu notícia de quando o Paris Saint-Germain eliminou o Barcelona, de que o Paris Saint-Germain já tinha uma proposta na mão para fazer para o Messi. E os caras passaram 3 meses com essa proposta. O Messi tinha renovado com o Barcelona, mas quando deu errado, falou: ó, tá aqui a proposta. Já tinha algo organizado naquele momento para ele. Eu tô conferindo toda hora pra ver se a luzinha verde está acesa, porque ontem acabou a bateria. Eu carreguei essa merda o tempo inteiro, se não durar meia hora, cá entre nós. Ó, tem uma pergunta aqui que eu quero responder já. Uma galera, pô, eu vejo que o Barça TT Brasil fala muito sobre isso. Pergunta do Gabriel Borralho. Tomara que seja Borralho mesmo o seu nome, e você deve ter tido problemas na sua escola. Ansu Fati merece a 10? Cara, se está criando um caso sobre a 10 pro Ansu Fati que eu acho que não precisa ir tão longe. Quando ele assumiu a 10, ele era a nova promessa do Barcelona e o Kun Agüero não quis a 10. Então, Ansu Fati, por ser da base e tal, assumiu. Nenhum tipo de comparação com o Messi, nenhuma expectativa de que ele fosse o que foi. E o Ansu Fati é um cara que teve que fazer 3 cirurgias para consertar uma e depois teve uma lesão muito grave. Então, não vai ser sempre que a camisa 10 do Barcelona vai ter o maior craque da história do mundo mundial. Ele pegou ali porque, não sei se vocês lembram, quando o Messi saiu, estava saindo Griezmann, não estava chegando jogador, o Barcelona não tinha dinheiro para nada, não tinha time para colocar em campo, estava um desespero isso daqui. E entregaram para um jovem com muito talento. Só isso. Agora, se algum jogador melhor pode pegar a 10, tem jogadores melhores no Barcelona. Você não vai ficar trocando o número de camisa. Pô, essa temporada você jogou melhor, então toma aqui a 10. Pô, essa temporada você jogou mal, me dá aqui a sua camisa de volta que eu vou dar para outra. Não existe isso, gente. Não é nada contra você não, tá, Gabriel? Só peguei a sua pergunta para fazer esse link aqui para responder muita gente que fica criticando o Ansu Fati e cobrando de que porque ele é o 10 ele seja o novo Messi. A coisa não vai por aí. Aqui em Barcelona a expectativa é que ele não machuque. E depois que ele volte a jogar bem. Simplesmente querem que ele pare de se machucar, que ele sinta confiança. Vou continuar aqui nesse caso. O Ansu Fati, quando ele entra nos jogos, ele vai muito melhor do que quando ele começa jogando. Porque ele conta quantos sprints ele dá. Porque ele tem medo de se machucar. Existe uma conta de que um jogador dá 50 sprints por jogo. E que ele poderia dar, sem ter muito risco de lesão, 35 sprints. Então, quando ele começa jogando, ele tem que dosificar quantos sprints ele vai dar em 90 minutos. Quando ele entra faltando 30 minutos, ele sabe que ele não precisa fazer essa conta. Então, por isso, normalmente, ele entra melhor no decorrer do jogo. Porque ele está tão sem confiança ainda, ele está tentando se dosificar o máximo que ele pode, contando arrancadas. Então, a expectativa é que simplesmente ele pare isso, que ele tire isso da cabeça dele, que ele volte a jogar futebol e que a partir daí ele vai jogar melhor ou pior. Matheus X Barbosa. Xavi teve seu dia de overthinking? Não. Xavi... Eu acho que a mudança mais difícil de entender é a entrada do Marcos Alonso no lugar do Christensen, que não comprometeu muito o jogo. Era para ter também um jogador canhoto pela esquerda para sair jogando. Acho que o Barcelona teve mais problemas em saída de bola pela direita, porque estava o Araújo não Condé ali, e fazia sentido colocar o Araújo na direita para marcar o Rashford. É porque depois o Ten Hag mudou e tirou o Rashford daquele setor. Mas não tem que se criar um caso sobre o Xavi nesse empate com o Manchester United. Repito, era um grande time de futebol do outro lado. Os dois tiveram as suas chances, os dois têm razão de reclamar da arbitragem. Foi um jogo equilibradíssimo. Não é que se o Xavi não tivesse estragado o Barcelona, teria passado por cima de um time como é o Manchester United. Se está criando, estou percebendo aqui pelas perguntas, um caso de que o Xavi acabou com o Barcelona contra o Manchester United que não existe. Ótimo time do outro lado, que jogou muito bem, assim como o Barcelona jogou bem. João Viana, acha que o Ter Stegen teve participação de erro no primeiro gol do United? Acho. Eu sempre acho que quando a bola passa entre a trave e o goleiro, é erro do goleiro. Agora, também é verdade que o Rashford coloca no único lugar que dava para passar. Muita confiança do Rashford para colocar a bola ali. O Fred disse no vídeo dele ontem que é o melhor jogador pós-Copa do Mundo, e eu concordo. E o Ter Stegen tentou fechar o maior ângulo possível, que era o chute cruzado. Acertou uma bola quase impossível, mas para mim sempre entre trave e goleiro a bola não pode passar.
e passou. Então acho que ele poderia ter ido melhor. Carlos Gal. Como apareceu a oportunidade de gravar os vídeos do Cruzeiro? Eu já tinha em alguns programas da TNT falado sobre o Cruzeiro e tal. E quando eu estive em BH no ano passado, eu fui em um Cruzeiro Esporte e um Atlético e Flamengo. Era o Atlético do Turco Mohamed ainda. E eu falei, o time do Cruzeiro é melhor que o do Atlético. Os jogadores, evidentemente que não, mas a ideia de jogo, como executa, se você está jogando mais perto dos 100% que seus jogadores podem oferecer, o Cruzeiro é melhor do que o Atlético. Falei isso em alguns podcasts também. Acho que o pessoal do Cruzeiro viu, gostou desse tipo de visão, que era uma visão sem muitos complexos, que falava as coisas, que não tinha muito medo da repercussão. Gostaram e me chamaram para participar do projeto. Então, é por isso que eu faço os vídeos do Cruzeiro. Eles gostaram de que tinha um jornalista que, primeiro, que via de fora, então que não tinha visão ali muito. Eu não estou no dia a dia, então eu não me sinto muito pressionado pelas torcidas que tem que falar isso, tem que falar aquilo. Eu simplesmente falo as coisas que eu acho. Acho que foi por isso. E aí o Cruzeiro me ligou, perguntou se eu queria fazer. Claro que eu quis. Já queria mesmo ter mais espaço para falar de Cruzeiro e de futebol brasileiro. E estou nesse projeto lá desde setembro do ano passado. Estou gostando muito. Hoje tem vídeo, toda sexta-feira, tem a coluna Cruzeiro Visto de Fora no aplicativo do Cruzeiro. Que eu falo sobre a situação do clube. De vez em quando tem vídeo especial. Teve Atlético e Cruzeiro na segunda-feira e terça-feira eu gravei um vídeo falando do jogo especificamente. Mauri Lima. O Barcelona está focado em jogadores a curto, médio ou longo prazo. A curto prazo somente é o Lewandowski, né? Contratado aos 34 anos para jogar 3, 4 anos. De resto, quando você contrata o Rafinha de 25, é curto prazo, porque ele chega para dar resultado imediato. A médio prazo também, porque você vai ter uns 5 anos ainda de um jogador que consegue oferecer pela posição dele, pela idade, isso. Agora, quando você contrata o Christensen, que é novo, o Koundé, que é novo, quem mais? Você renova com o Ronaldo Araújo, com o Pedro e com o Gabi, são jogadores de presente, médio e longo prazo. Marcos Alonso, curto prazo. Jogador já de mais de 30 anos para jogar alguns anos ali. Renovar com o Baldé, curto, médio e longo prazo. Então é uma mescla, mas sempre com rendimento imediato. Tirando o Pablo Torre, que talvez seja mais para o futuro, sempre rendimento imediato. O Real Madrid, quando contratou Rodrigo, Vinícius, Renier, agora o Endrick, é pensando no futuro. O Vini demorou 2, 3 anos para jogar bem, o Rodrigo também não chegou jogando de cara. Então o Real Madrid, como já tem um time muito competitivo, pode se dar ao luxo de pensar em jogadores que agora não precisam dar resultado. Barcelona não. O Marlon Angeli. O que fazer para não se sentir quebrado pós-academia? Cara, se você está se sentindo quebrado pós-academia, é bom, porque você está forçando bastante. No pain, no gain. Mas pós-treino é bom, né? Tomar um whey, ingerir carboidrato ajuda na recuperação física também. Então, é uma boa. Indicar mais uma vez aqui o Rodrigo Pauli, o nutricionista que eu sigo no Insta. Pô, o cara tem 150 mil seguidores quase. Eu não sabia que você tinha tanto, Rodrigo. E ele dá boas dicas para tudo isso. Quase todas as perguntas que chegam aqui sobre academia, nutrição e tal, ele tem lá a caixinha de pergunta todo dia respondendo. Santos Maciel, você realmente perde a cabeça no final de semana? Cara, quando eu saio, sim. Às vezes tem jogo sábado, domingo, eu quero muito assistir jogos e eu tenho muita ressaca. Eu nunca passei mal de beber, nunca. Para não falar nunca. Uma vez, quando eu tinha 17 anos, eu bebi bastante à noite. Acordei de manhã, peguei um ônibus, estava em Brumadinho, onde eu saía com meu primo Caio. Peguei um ônibus até BH. Quando eu cheguei em BH, desci do ônibus, passei mal, porque o ônibus também 11h75, quem é Brumadinho, BH sabe. Agora até acho que mudou o número. Balançava muito. A hora que eu desci, eu vomitei. De resto, nunca passei mal, mas eu tenho muita ressaca. Cara, eu bebo água antes, eu como durante, eu como depois. Eu como no Réveillon, estava numa festa na casa de um amigo, e de repente eu estava tomando um Gatorade. Todo mundo falou: você vai correr uma maratona? Eu falei: não, é só para evitar a ressaca. Mas no outro dia eu fico muito cansado, eu fico muito debilitado no outro dia. Então, quando eu saio para me acabar, eu já sei que o próximo dia tem que ser um dia que eu não tenho nada. Eu vou ficar em casa, deitado, vendo o jogo. Mas eu gosto de espairecer completamente, às vezes. Pô, porque a minha diversão, cara, quando eu tô de folga, eu vejo o jogo, eu fico no Twitter, eu fico no Instagram, então eu ainda fico muito dentro do trabalho. Então sair e explodir a mente é muito bom. Arthur Netnins. Tá ligado ainda aqui, meu caro? Tá, né? Chelsea e PSG estão manchando as suas histórias com tantas contratações caras e que não rendem o esperado? Cara, contratar mal acho que não mancha a história de ninguém.
Cá entre nós, a história do Paris Saint-Germain é baseada nisso, em contratar jogadores caros. E o Chelsea também, né? O Chelsea eu sei que é um clube importante de Londres, de muito tempo, que joga no seu estádio desde sempre e tal. Eu sei que o Chelsea tem essa importância, mas ele ganhou uma projeção internacional no início dos anos 2000 com a chegada do Roman Abramovich, que gastou muita grana, às vezes melhor e às vezes pior. E agora está fazendo isso de novo. Então a história do Chelsea também é um pouco forjada por isso. Agora, ninguém mancha a história porque contratou mal. Você pode, cara, manchar a história, você tem que fazer coisas erradas. Contratar mal não mancha a história de ninguém. Gustavo Meneghini. Por que a Bundesliga, é uma liga que sai tantos gols? Abraço de Floripa. Abraço aí pra Floripa. Cara, é uma liga de jovens. Isso aqui eu posso falar com um pouquinho de propriedade, porque eu já fui 2 vezes na Alemanha a convite da Bundesliga para conhecer os clubes e a filosofia deles. Então conheci vários clubes quando eu estive na Bundesliga. Conheci Schalke 04, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Bayern de Munique. Caramba, teve mais um outro. Não sei se era Werder Bremen. Enfim, fora assim que eu já fui no Dortmund várias vezes, tenho relação com gente do Dortmund, sou amigo do pessoal do Dortmund, eu tive agora lá e fui jantar com eles. Então, pô, citei aqui 6 de uma liga de 18, então conheço mais ou menos de Bundesliga. É uma liga de jovens, os clubes querem contratar jovens, desenvolver jovens, tanto os contratados como da base, para vender, para ganhar muito dinheiro e para ter dinheiro para investir, para fazer tudo isso de novo. Claro que o Bayern de Munique joga uma liga à parte, agora todos os outros clubes, a ideia é essa: formar jovens, contratar jogadores muito novos, ter bom scouter para tudo quanto é lado para ver jogador, valorizar esses caras, vender e ter dinheiro, para eles terem dinheiro, para eles poderem competir minimamente, nem que seja entre eles. E nessa daqui de contratar jogador e querer valorizar, isso é uma liga de jovens, é o ímpeto do jovem de atacar como se não houvesse amanhã. Então é por isso, é um ímpeto de um futebol ofensivo, o torcedor gosta mais de um futebol assim, então exige que os times ataquem. E para valorizar jogador também, se você tem jogadores fazendo muitos gols e tal, é mais fácil. Então por isso a Bundesliga sai tantos gols. É um futebol que se desenvolveu porque o torcedor quer e porque os clubes precisam de gols. Will JMC. Caso o Xavi fosse demitido, qual o melhor nome você acha para assumir o Barcelona? Isso aqui normalmente é uma pergunta que eu não pego, porque primeiro que eu acho que o Xavi não vai ser demitido e segundo que não sei qual é o melhor nome para assumir o Barcelona, não sei qual vai ser o orçamento do Barcelona, o que o clube vai querer fazer e tal. Mas eu peguei essa pergunta por conta do seguinte: esse é o problema que o Barça vai ter caso demita o Xavi. Não tem muitos técnicos que fazem esse estilo de jogo, que é o que o Barcelona quer continuar fazendo, e que estejam disponíveis. Ah, o Arteta. Tudo bem, mas eu acho que ele está muito feliz no Arsenal, acho que ele não quer. Ah, o Guardiola. Já disse que não volta a treinar o Barcelona. Então não tem muitos. Então por isso que tem que insistir com o Xavi, porque não vai ter muitos outros técnicos com essa característica para contratar e que conheçam o clube. O Barcelona normalmente gosta de técnicos que conheçam o clube. Se o Arteta daqui a pouco fica disponível no mercado, é uma sombra grande para o Xavi. Mas não tem, então é uma pergunta que eu peguei por conta disso. O próprio Barcelona talvez não pense em demitir o Xavi. Agora nem faz sentido, né? O time tá jogando bem, tá evoluindo com ele. Mas acho que se tivesse mal, teria uma resistência a demitir pela dificuldade que seria de ter outro. E tem uma outra pergunta aqui do Gustavo Maneghini, que tinha perguntado da Bundesliga, que é o seguinte: qual posição em campo mais evoluiu nos últimos 20 anos? Eu pensei em falar goleiro. A posição de goleiro dos anos 70 e 80 foi a que mais evoluiu para os anos 90 e 2000, sem nenhuma dúvida. Nem para falar dos anos 60 e 50. Os goleiros evoluíram demais, tanto por conta do jogo com os pés, como tamanho, força, impulsão, reflexo. A posição de goleiro é o único que tem um treinador específico e é a que mais evoluiu no futebol desde sempre. Mas pensando melhor aqui, você perguntou dos últimos 20 anos, eu acho que a posição do 5, porque o 5 deixou de ser um volante que às vezes nem sabia tocar a bola direito, simplesmente fosse um marcador, um cão de guarda e tal, resolvia, para ser uma posição muito estratégica. De ter boa bola longa em alguns times, de ter bom passe curto em outros, de dar passe entre linha. O que as pessoas imaginam do 10 é o 5 hoje. O 10 joga muito perto do goleiro, muito perto do atacante, adversário, perdão de novo, muito perto do 9, muito perto do seu atacante, e passes curtos e muito rápidos, e tem que ser um cara que se locomove pelos lados do campo também. E quando existe um 10, né? Porque muitos times jogam com 2 meias e essa função do meia centralizado nem existe. Quem faz isso é o 5, a posição do 5.
tem que distribuir mais bola na direita, na esquerda, você tem que acelerar o jogo, você tem que acalmar o jogo. Eu acho que quem mais evoluiu por ter ganhado mais funções foi o camisa 5. Eu acho que dois expoentes muito grandes disso são Casemiro e Sérgio Busquets. Casemiro por ser muito físico, ter boa bola longa, chute de fora, bola aérea, e fora o desarme, que ele é muito bom marcador, e o Busquets, que tem marcação-pressão, é ele que comanda a marcação-pressão do Barcelona, passe entre linha, jogar de costas para distribuir jogo quando o goleiro sai jogando com ele, hora de acalmar o jogo e hora de acelerar o jogo. Para mim, são dois expoentes de como essa posição evoluiu. Estava lembrando de jogadores antigamente que faziam essa função que mal sabiam tocar a bola. Então por isso. Responder a última, porque eu achei curiosíssima. E, pô, eu não quero ser indelicado, mas o cara mandou a pergunta e eu vou expor ele um pouquinho. Gui de Lima, já pensou em fazer um booking, Marcelão? Tu treina, mas parece que pesa 30 quilos molhado, pô. Eu não sei 30 quilos molhado o que quer dizer. Não sei se a água molhado parece que você pesa mais ou menos. O bulking, para quem não sabe, é quando você está querendo ganhar massa e você tem que comer muito mais do que você gasta para ganhar massa, né? Se você quer ficar mais forte, você gasta 3 mil calorias por dia. Você tem que comer umas 4 mil calorias, porque essas 1.000 calorias é que vão nutrir o seu músculo para ele crescer. Cara, te respondendo sério, Gui, não faço bulking e até deveria fazer um acompanhamento nutricional melhor mesmo, porque eu gosto do meu corpo como tá e tal. Eu malho porque eu gosto basicamente de ir pra academia, então eu não tenho a intenção de ficar fortão, de ficar bombadão, então não tenho intenção. Mas, meu irmão, olha o Gui, eu vou mostrar pra vocês. Que mandou a pergunta. Pô, tá dando muito reflexo. Aqui, aqui. Olha o Gui, que tá falando pra fazer booking. Gui, cá entre nós, cá entre nós. Pode até ser que você esteja muito satisfeito com o seu corpo e não tem nenhum problema. Todos nós temos que estar satisfeitos com o nosso. Mas se alguém tá precisando de booking aqui, eu que não sou. Pô, espero não ter sido indelicado. Simplesmente acho que você me perguntou numa boa e eu te respondi numa boa também, brincando com você. Porque, pô, qualquer coisa hoje as pessoas levam pra um lado muito ruim. Eu tô só brincando com você, viu, Gui? Mas eu não faço booking por conta disso. Eu tô satisfeito do jeito que eu tô. E não quero parecer muito mais forte. Eu não quero ficar fortão de jeito nenhum. Tô legal assim. Meu povo, foi isso, hein? 37 minutos, quase 40 aqui respondendo vocês. Esse final de semana eu sei que vocês gostam dessa coisa do final, que eu falo que vocês perderam o juízo. Não tem muito o que falar, vocês me desculpem, porque é carnaval. E qualquer coisa que eu falar aqui tem que ser menor do que vocês vão fazer. Eu simplesmente espero que vocês me mandem fotos de vocês vestidos de bailarina, quem é homem, vestidas de Capitão Nascimento ou de Pablo Escobar, quem é mulher, que vocês percam a personalidade de vocês no carnaval, que vocês esqueçam simplesmente quem vocês são, onde que vocês moram, e que vocês aproveitem o carnaval dessa maneira, esquecendo de onde vocês vieram. A pessoa vai perguntar assim, pô, e aqueles OVNI dos Estados Unidos? Ele falou, eu sei, sou eu. É isso que eu quero de vocês, é isso que eu espero de vocês. É carnaval, o carnaval daqui é uma porcaria, entre nós, e carnaval é uma festa daqui, né? Não da Espanha, mas uma festa europeia, por assim dizer. Que o Brasil melhorou ela muito, 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 muito. Então, vocês façam favor de aproveitar por mim. Eu não quero ninguém me mandando mensagem correta esse final de semana. Se vocês até terça-feira me mandarem mensagens corretas, porque o jogo, porque o jogador, porque esse time, eu vou deletar e vou restringir vocês no Instagram. Vocês façam favor, se for me mandar mensagem, se for comentar esse vídeo, de comentar com outra personalidade, se fazendo passar por outra pessoa, completamente fora de si. Eu quero que a mãe de vocês não saibam quem é o filho dela. É isso que eu espero. E que vocês façam tudo isso se divertindo, com responsabilidade e com consentimento das pessoas que estão se divertindo e brincando com vocês. Por favor, viu? Vamos brincar legal, vamos se divertir bem, porque dá para se divertir muito bem e numa paz, numa boa. Meu povo, um beijo para vocês, bom carnaval, até domingo. Barcelona Cádiz vou fazer vídeo, não sei se no sábado eu vou fazer, mas pelo menos até domingo. Se vocês puderem curtir isso aqui e comentar sem nenhum tipo de juízo, eu agradeço bastante. Beijo para vocês, gente. Tchau.